Olá, queridos amigos da astrologia. Amélia Kuma aqui com vocês. Novamente, como toda semana, nesse nosso canal Amélia Kuma Astrologia. Gratidão por todos os likes, todos os joinhas, todos os compartilhares. E teve uma pergunta muito interessante que me fizeram, não pelo canal do YouTube, mas me fizeram uma pergunta e eu vou responder com o maior prazer: como se faz a leitura de um mapa astral? Né? E mais uma vez eu convido vocês a fazerem outras perguntas, a curtirem, não é? A chamarem as pessoas para se inscrever. Estamos indo devagarinho, mas estamos indo. Muito bem, como é que se faz a leitura de um mapa astral? Primeiro, eu vou calcular o mapa da pessoa. Para isso eu preciso da data completa, do horário e do local de nascimento, porque a Terra é dividida em fusos, não é? Então, conforme o horário de nascimento, nesse fuso ou naquele outro fuso, no hemisfério norte, no hemisfério sul, a posição da constelação que está se levantando a leste e que determina o ascendente é diferente. Na verdade, a posição de todos os astros, é igual. Em todos os lugares do mundo, a posição será sempre a mesma. Mas o que muda para diferenciar um mapa do outro é a posição do ascendente. Muito bem, a gente começa o mapa, geralmente não tem muita regra, viu, pessoal? Mas eu vou contar de tudo que eu falo para a pessoa. Eu falo dos elementos. Os signos são divididos em 4 elementos: fogo, terra, ar e água. A gente contabiliza os astros que estão em determinados elementos e pontua. Tem gente que tem muito fogo, é entusiasmada, muita terra, tem paciência, muito ar, tem muitas ideias, muita água, é muito emotivo. E assim a gente faz essa análise mais geral, mais macro dos elementos. Depois nós também temos signos empreendedores, fixos e mutáveis. É a mesma métrica. A gente vê todos os astros que estão naqueles determinados signos com essas características e determinamos se a pessoa é mais empreendedora, se ela é uma pessoa fixa, não gosta muito de mudar, ou se ela é muito mutável. O ideal é ter um equilíbrio, né? Quando precisa a gente muda, quando precisa a gente fica. E depois os signos que são positivos e negativos, mas não no sentido pejorativo do negativo, e sim no sentido de extroversão e introspecção. A mesma métrica. A gente vê os astros que estão naqueles signos e pontuamos. A partir disso, eu faço uma análise do que eu chamo da trilogia que forma a base de sustentação de uma pessoa. O Sol, que é a maneira dela pensar, a Lua, que é a maneira dela sentir, e o ascendente é a maneira dela agir, é a maneira como ela conduz a locomotiva, né? Então, ela vai ter o Mercúrio num signo, o Marte no outro, no mesmo, enfim. Mas todas essas energias é como se fosse um trem, é um vagão. A locomotiva é o ascendente, é aquele que vai na frente, é aquele que se expõe, como as pessoas enxergam o nativo. E aí a gente vai falar das 12 casas, que elas estão, geralmente uma em cada signo, mas também tem duas, às vezes eu tenho 2 casas no mesmo signo e tenho signos inteiros numa casa só. A gente chama de casa interceptada. E aí a gente fala de 12 assuntos, né? A persona, o dinheiro, como ganha, como gasta, como administra, a casa 3 das comunicações, dos irmãos, primos, vizinhos, dos pequenos trajetos, das pequenas viagens,
dos pequenos estudos. Casa 4 do lar, da pátria, da família, dos ascendentes, dos descendentes, o começo de vida e o fim da vida. Casa 5, casa dos prazeres. Ali tem a criatividade, a criação, os filhos, os esportes, as preferências, os prazeres, os jogos, o romance, o jogo de sedução, tudo isso está na casa 5. Casa 6, casa do cotidiano, né? Como o que pertence ao cotidiano? Nossos hábitos de higiene, nossa alimentação, nossa saúde, nosso trabalho rotineiro, os animais domésticos, os funcionários. E, finalmente, a casa 7, que está oposta ao ascendente. É o complemento do ascendente. É a casa das parcerias, dos tratos, dos contratos, do casamento, das sociedades. Casa 8, casa da magia. Ali está a morte, né? Todos os oráculos estão na casa 8. Ali estão as heranças, a mediunidade, o sexo e o dinheiro dos parceiros. Casa 9 é a casa dos estudos superiores, das grandes viagens do exterior, da nossa filosofia de vida e nossa mente superior. Casa 10, meio do céu, a meta, aonde a gente quer chegar, aonde a gente fincou raízes na casa 4 para poder realizar o mapa e chegar na nossa meta. Casa 11, casa dos amigos, da filantropia, dos projetos de vida, das plenárias. E, finalmente, fechando a mandala, a casa 12. É a casa do isolamento, casa do karma, casa do inconsciente, dos medos, né? Uma casa bem interessante. Então, é essa a leitura, né? A gente faz uma correlação, os planetas fazem contato um com o outro, o regente de uma casa está na outra casa, a gente avalia tudo isso. Isso é a interpretação. Puxando a sardinha para o meu lado, um astrólogo faz a interpretação. O computador, ele fala de todos esses aspectos, mas de uma maneira sem correlacionar um com o outro. Então era isso que eu queria falar para vocês, espero ter sido clara. Falo sempre com entusiasmo da astrologia. Quem gostou, dá um like, um joinha, conta para mim e faz perguntas e compartilha. Beijão, tchau, tchau.